alguns momentos da manhã, vai relembrar em sala de aula. Esses aqui são, todos nós nos tornaremos alunos agora. E no final da manhã a gente abre para perguntas, tá bom? Então primeiro ele vai ministrar aqui alguns temas e no final da manhã a gente abre espaço para perguntas. Pastor, o culto está chegando, tá? Não sei se o senhor vai precisar de um culto, mas o culto está chegando ali e que Deus te use. Estou vendo aqui que o pequeno Marco está aqui, já está barbudo, já cresceu, hein? Quando eu estudava, ele era um menino ainda. A esposa veio, pastor? A esposa está aqui, o senhor pode apresentar os dois. E que Deus te use, pastor. Amém. Muito bem. Olha, pastor presidente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu já estou aposentado há algum tempo. Um tempo que eu digo o que é? Uns 6 anos, talvez 7 anos. A melhor definição de aposentado. Tem algum aposentado aqui? Aposentado é o sujeito que tem muito passado e pouco futuro. Viu? Eu quero apresentar minha querida esposa aqui, a professora Rita. Na verdade, ela é enfermeira. Muito bem, aí está a jovem professora Rita, a minha melhor parte. E eu vou chamar aqui o meu filho Maico. Meu filho Maico é o meu professor. Aprendi com ele o que não se aprende nos livros. Muito bem, Maico. Deixa eu saudar uma dívida. Posso saudar uma dívida? Primeira coisa aqui. O irmão Janison está aqui? Lá atrás, cadê ele? Ô, Janison. Faz favor, Janison. Janison me convidou há algum tempo atrás a vir aqui a Uberlândia. Tudo bem, querido? Tudo bem. Tenho umas coisas suas que estão comigo. E eu acrescentei outras para liquidar a minha fatura com você. Tá bom? Então você não vai embora sem levar o que eu tenho para lhe entregar. Bom, queridos, obrigado, Jantos. O movimento adventista está completando aí aproximadamente 180 anos, desde 1844, com o cumprimento da profecia de Daniel, as 2.300 tardes e manhãs. E então, desde esse período, o movimento adventista atravessou algumas fases da sua história. A primeira foi a fase inicial, histórica, pioneirismo. Depois vem a fase da expansão, onde a visão missionária da igreja determinou os seus líderes, pastores e irmãos, e nós fomos chamados para uma missão. Então, pioneirismo, a fase de expansão, o período da confirmação, quando o adventismo passou a ser reconhecido. Em muitos lugares, os adventistas são vistos como portadores de uma mensagem especial. Pioneirismo, a fase da confirmação, a expansão. Então, hoje, a quarta fase, que inclui todos nós aqui, a fase do desafio. Desafio e desafios. Hoje nós enfrentamos basicamente 2 tipos de desafios, um interno e outro externo. Os piores ou os maiores desafios não são os externos, embora eles sejam grandes e consideráveis. Eu estava hoje aqui, de jejum, olhando aquelas pessoas ali, rapazes, moças, risos altos,
e perguntando para mim mesmo como é que a gente vai alcançar essa gente. Como é que alcançamos uma audiência como essa aí? Já está contando esse negócio aqui? Mas aí eu não tenho nem meia hora. Bom, nós vamos conversando. E vocês vão depois preparando suas perguntas. Eu falava então desses desafios externos, mas esses não são os maiores. Os maiores desafios são os internos. E nós sabemos que os desafios externos nos unem, os desafios internos nos dividem. Então, já de um bom período da história adventista, nós enfrentamos algumas ondas. Perfeccionismo é uma delas. Perfeccionistas, aqueles, eu digo, católicos que querem ser mais católicos do que o Papa. Então eles estão em todas as partes. O interessante é que eles acham que estão cumprindo um papel. Até hoje eu não descobri que papel é esse. Porque levantar questões, dúvidas, açoitar igrejas, dividir comunidades e o cumprimento da missão. Aonde é que eles estão cumprindo a missão deles? Não sei. Então, eu quero falar um pouco dessas questões aqui. A tendência de pessoas que vivem na periferia do adventismo é enfatizar aquilo que separa eles do grupo. Foi assim nos dias de Cristo. Fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, cada um deles enfatizava aquilo que os separava do grupo. E hoje nós temos um fenômeno semelhante. Aqui está, então, o meu púlpito. Eu não vou precisar de púlpito, de fato, mas me ajuda a colocar isso aqui. Então, queridos, essa é a ênfase perfeccionista. O que eles enfatizam? No que é periférico. Se você observar na vida de Cristo, você vai perceber que Jesus Cristo, ele nunca se deteve em falar do que é periférico. Algumas vezes ele menciona, mas ele falou naquilo que é mais importante. O amor a Deus, que inclui muito elemento da fé, e o amor ao próximo. No que insistem os dissidentes, aqueles que se separaram, aqueles que querem ser mais santos do que na verdade são? A compreensão errada da fé, a mudança de foco do que é central para o que é periférico. E eu tenho quase certeza de que vocês, nas suas comunidades, nas suas igrejas, enfrentam esse desafio aí, que consome energia, que é gasta desnecessariamente, quando a gente deveria estar concentrando a nossa energia no cumprimento da nossa missão. Eu escrevi um artigo para o Revista Ministério, que vai sair agora, sobre a identidade missionária da igreja, baseada naquilo que Cristo colocou nos nossos braços. Ele fez uma afirmação: eu tenho todo o poder. E isso tira de nós o desespero, o ativismo, a correria. O poder é dele. Eu tenho todo o poder, no céu e na terra. Segundo elemento, Jesus nos deu uma missão de pregar o Evangelho. Aquilo que foi ensinado, pregar o Evangelho. E, em terceiro lugar, ele fez uma promessa: estou com vocês. Estou com vocês. Na minha jornada pessoal de cristão, essa é a mais bela promessa da Escritura. Estou com vocês.
Você não precisa pensar em fracasso, não precisa pensar em desânimo. Estou com vocês. Aqueles que levam a Cristo a sério, aqueles que buscam representá-lo, pode ter absoluta certeza de que Ele está com você. Muito bem, no meio dessa compreensão da dimensão da identidade missionária da igreja, então surgem os obstáculos. E nós, sabendo algo do inimigo, sabemos que não poderia ser diferente. É isso mesmo, os obstáculos viriam. Eu quero, então, pedir aqui aos meus ajudantes ali, eu vou ficar por aqui, porque aqui eu me sinto mais perto de vocês. Eu ficar lá para cima, eu fico parecendo um artista e eu não quero parecer isso. Isso é lá para quem de fato precisa estar lá. Eu, aqui de baixo, me comunico com vocês. Perfeição, perfeccionismo. Então, para onde que eu aponto esse negócio? Aqui. Aliás, já passou uma demais. Uma vez que Deus é mais poderoso e maior que o diabo, vitórias espirituais e crescimento cristão são plenamente possíveis e esperados. Quando eu falei ficar lá de cima, não disse que pessoas querem aparecer. Aquelas, elas têm que ficar lá para serem vistas. Eu fico aqui por baixo. Você está me vendo? Tá. Você está vendo? Então pronto. É tudo que eu preciso. E assim eu ando e fico mais perto de vocês. Uma vez que Deus é mais poderoso do que o diabo, vitórias espirituais e crescimento cristão são plenamente possíveis e esperados. Santidade é ideal bíblico. Hebreus 12, 14, sem santificação, ninguém verá Deus. Isso é um princípio bíblico básico. A questão é o que as Escrituras entendem por perfeição. Essa é a questão. Porque você pode ter conceitos diferentes errados na sua compreensão do que significa ser perfeito. Nos dias de Cristo, os perfeitos colocavam toda a sua ênfase em coisas irrisórias, pequenas. E Jesus chamou o foco para aquilo que é o centro da lei, aquilo que é o mais importante. Então, nós não negamos a necessidade de crescimento, nós não negamos a importância de que as Escrituras dizem que devemos alcançar a santidade. A questão é o que as Escrituras entendem por santidade. Calvino disse: Deus não pode justificar a quem Ele não pode santificar. Deus não pode justificar a quem Ele não pode santificar. Ô, amiga, você me ajuda Cristo morreu pelo pecado para só que para nós gravar um morramos vídeo falando para informação bem. Entenderam a diferença? Cristo morreu Não, esse você vai me gravar. pelo Daí vai pecado ficar mais para que fácil. nós morramos para o pecado. Portanto, o avanço cristão representa um afastamento do pecado e permanente aproximação de Cristo. Isso é a vida cristã. Permanente afastamento do pecado. Tá bonito. É, né? E permanente aproximação de Cristo. À medida que você avança na fé, você vai percebendo que muitas coisas que podem até ter feito parte da sua história, da sua biografia, Pode falar um pouquinho mais de cima, assim, tipo, isso, assim. permanente Pode. afastamento do pecado. Bom dia, feliz sábado. Nós estamos aqui em Uberlândia para o concílio. Aproximação de Cristo. Opa, deixa eu ver como está escrito. Significa Concílio do isso que Oceanato. nós chegaremos a um estágio final no crescimento cristão de absoluta impecaminosidade. Note a palavra impecaminosidade, porque aí está a ênfase desses irmãos dissidentes. Provavelmente vocês conhecem. Alguns deles têm a compreensão de que você vai chegar a um ponto e está igual a Cristo. E eu costumo dizer que se isso fosse verdade,
Então, a santificação teria o mesmo efeito do pecado. Porque o pecado não significa separação de Deus. Se a santificação, se você alcançasse um estágio de ser exatamente como Cristo, como eles dizem, então você não precisaria mais dele. Então a santificação teria o mesmo efeito do pecado. Perfeccionistas acreditam que seja possível alcançar-se no tempo, isso é agora, tal estágio de pecaminosidade absoluta. Quem são eles? Atejones é um deles. Atejones é um dos padroeiros. Eu fiz aí algum tempo atrás um estudo sobre Atejones. Em uma ocasião eu entrei, depois de ter publicado o artigo, eu entrei lá no NASP, e um aluno havia feito teologia comigo, foi meu aluno, mas ele disse: pastor, eu quero lhe pedir perdão. Eu disse: por quê? Porque eu lhe odiei muitas vezes. É mesmo? E o que eu fiz de tão sério para merecer o seu ódio? Ele disse: o seu artigo sobre Jones. Era um dos devotos de Jones. Aliás, eu gostaria de ter tempo para falar um pouco sobre a hermenêutica, o método de interpretação dos perfeccionistas. Eles gostam de focalizar em algumas figuras da história adventista e eles são seletivos no seu uso dos textos de Ellen White. Talvez até você tenha trazido algum desses textos para cá. Não analisa o contexto do que foi dito. Você, quando estuda a Bíblia, você vê Jesus dizendo que o que entra pela boca não contamina o homem. Mas muita gente usa isso aí para ser a prova de que, de fato, o que entra pela boca não contamina o homem. Sem levar em consideração o que Jesus disse sobre o pecado, realmente. Então, queridos, perfeccionistas têm essas manias. Quem são eles? Atejones era um desses aí. Brigou, inclusive, com Ellen White. Ele e o outro, Wagner, que hoje são vistos como heróis. Wagner era um médico que foi para a Inglaterra. Arranjou uma enfermeira lá. Acabou se separando da mulher. E ele desenvolveu essa teoria da amizade espiritual. Conveniente, né? Conveniente. O Jones havia sido um ex-militar. Ele vê que tinha os seus méritos, mas muito agitado, brigou com boa parte dos líderes adventistas, com grande parte deles. A Gedénia, na ocasião, de um lado da mesa, tentando se reconciliar, estendeu a sua mão e disse: irmão Jones, venha conosco, una-se ao movimento do advento. E o Jones, que simulou apertar aquele cumprimento à Gedénia, o presidente da Associação Geral, retirou a sua mão e disse: não posso. Esse era o Jones, os líderes desse movimento aí. A.T. Jones, Albion Fox Ballinger, M.L. Andreessen, mais perto de nós, na década de 50. Andreessen foi o pai de muitas ideias. Essa ideia de que a última geração será absolutamente perfeita. Bom, quando falo isso com eles, eu pergunto: você conhece alguém que satisfaça essa categoria de absoluta perfeição? Você, irmão? Acha que não, né, querido? Teve, não está lembrado. André, assim, o vulto desse movimento. E os líderes do movimento dissidente atual. Né?
Alguns deles vieram lá do UNASP, foram eliminados da igreja lá, criaram uma comunidade aqui. Sei, por aí. Estão vivendo lá reclusos com as suas ideias. Graças. Perfeccionismo não é um rótulo. Nós temos lá no Nordeste uma irmãzinha que tem um seminário lá, que tinha suas ideias. E ela, uma ocasião, mandou uma carta para mim e eu escrevi para ela, irmã, ela disse, pastor, dizem que eu sou perfeccionista, mas eu não sou, disse ela. Dorme não, irmãozinho, dorme não. Nós só estamos começando. É por isso que eu gosto de ficar aqui embaixo, viu? Mas eu dizia para ela, perfeccionismo não é um rótulo. Aliás, a moça pediu para eu ficar lá na frente. Perfeccionismo representa uma visão doutrinária seriamente equivocada, para não falar outra coisa, sobre pecado, uma visão reducionista de pecado. Nós vamos falar um pouco disso. Visão pós-lapsariana, não tem nada de complicado. Uma ocasião eu estava no Paraná, no encontro da associação, e naquela mesa estava, entre outros, o pastor Bolhão. Conhece o Bolhão? Conhece. Trabalhou aqui em Belo Horizonte por algum tempo. Nesse tempo eu era departamental de jovens da União, ele era aqui da associação. Assim, na hierarquia, ele era meu subordinado. Um bom amigo. Mas então o pastor Bolhão, quando alguém pergunta, e aí, pastor, vamos eliminar as pessoas que têm essas ideias erradas na igreja, causando dificuldades, vamos afastá-las? Hoje não é eliminar que se fala. Qual é a linguagem que é usada hoje? Remover, isso aí. Então, eu disse, depois que todos falaram, o Bolhão deu a opinião dele, disse que, em primeiro lugar, temos que acabar com essa linguagem complicada, pós-lapsarianismo. Quando chegou na minha hora, eu disse, não há nada de errado com as palavras. Pós-lapsarianismo. Pós quer dizer o quê? Depois. Lapso quer dizer o quê? Você cometeu um lapso, quer dizer o quê? Tem um erro. É isso? Pós-lapso. Isso é que Cristo tinha a natureza de Adão depois da queda. Os irmãos lá de trás, prestem atenção, viu? Porque é muito fácil vir à igreja e não chegar na igreja. Já viram isso aí? Minha filha se incomoda comigo e diz, pai, mas você não é professor, você é professor de todo mundo. Eu disse, eu não sou, mas eu acho bom. Eu não sou professor do povo que está lá atrás, mas se você veio aqui, aproveita a oportunidade para aprender alguma coisa. Não é isso? Então, perfeccionistas assumem não apenas uma diferença errada do pecado, mas uma diferença errada da natureza de Cristo. Isto é, que Cristo tinha a natureza de Adão depois do lapso, depois da queda. Por isso, pós-lapsarianismo, depois da queda. E uma visão errada da soteriologia, isso é a doutrina da salvação, e uma visão errada da escatologia. Então, nós estamos falando de um movimento totalmente errado. Com os elementos básicos. Você eu conheço, não conheço não? Sim, senhor. Você fez teologia, não foi? Sim. É isso mesmo, eu lembro de você. Me ajuda a vencer na vida aí. Olha esse pessoal aí para ninguém dormir, viu? Sim, senhor. Então, perfeccionismo é uma visão seriamente equivocada a respeito de 4 doutrinas básicas. Eu vou analisar
uma a uma. Aqui. Primeiro, visão errada sobre o pecado. Visão reducionista. Quer dizer que o pecado, na compreensão perfeccionista, é menos do que o pecado é de fato nas Escrituras. Uma visão errada sobre a natureza de Cristo na encarnação. Eles acham que Cristo tinha a natureza de Adão depois da queda. Esse Jones, que é tão venerado, ele chegou a dizer que entre Cristo e nós não há uma vírgula de diferença. O que é isso, irmão? Se Cristo, eu vou antecipar o que eu vou martelar aqui em muitas circunstâncias. Se Cristo fosse exatamente como você, como eu, então, irmãos, nós não teríamos nenhum Salvador. Ele próprio estaria precisando de salvação. Então, com isso aqui eu já estou tentando desfazer, em termos de lógica, a ideia de que Cristo era exatamente como eu e você. Possível, eu vou mostrar mais tarde, não só nas Escrituras, como em Ellen White. E aqui há uma outra característica dos perfeccionistas. Eles usam apenas Ellen White. Eles não fazem uso das Escrituras. Nesse caso, eles perdem de vista que a Ellen White disse que ela era uma luz menor para ajudar a compreensão da luz maior. Então, visão errada do pecado, visão errada da natureza de Cristo, visão errada da salvação, visão errada da escatologia. Nós vamos então analisar cada um desses aspectos aí. Pecado. Na compreensão perfeccionista, pecado deixa de ser um mal sistêmico, uma condição na natureza humana, caída para ser apenas atos da conduta que podem ser anulados. Claro, se você reduz a compreensão do pecado, eu vou dizer que tem gente que pula aí a quantos metros de altura? Pessoal que é antenado nessa coisa de esporte. Qual é o salto mais alto que você pode dar? Alguns metros, né? Sei lá, pulam, botam uma vara lá em cima e pulam ali. Acho que você acha que uma vara calcula 7,20 m. É muita coisa, né, irmão? Bom, eu não posso quase que nem olhar para uma altura dessa. Então, o que eu faço? Eu coloco o obstáculo lá embaixo, no chão. Essa é a visão reducionista do pecado. Compreensão errada do pecado. Aí fica fácil ser perfeito. Se pecado é apenas atos, se esquecem, ou essa teoria se esquece de que pecado é uma condição, é um estado no qual todos nós nascemos e do qual Cristo não poderia fazer parte. Somos mortos, aí diz as Escrituras, algumas dizendo ali doença e sintoma. A tosse é uma doença? Não. Tosse é um sintoma. Febre é uma doença? Não. É um sintoma. Porque algo mais sério pode estar acontecendo com você. Então, os nossos atos pecaminosos, eles são sintomas de um mal maior e mais profundo. Está percebendo? Eu vou chegar lá com algumas explicações mais claras. Nós somos, segundo as Escrituras, em pecado, diz Davi, me concedeu a minha mãe. Então, um desses aí tentou explicar, dizendo, não, Davi está dizendo que a mãe dele cometeu adultério. Faz favor, irmãos, faz favor. Ele está falando de um conceito, em pecado me concedeu a minha mãe. Você nasceu assim nas origens, no seu DNA, você traz uma carga da qual a gente não se livra com essas conversas aqui. Vamos vencer o pecado. Somos mortos em delitos, Efésios 2, verso 3. Filhos da desobediência, Efésios 5, verso 6. Filhos da ira, Efésios 2, verso 3. Quais são as palavras hebraicas para pecado? Bom,
5 minutos, olha, estou realmente preocupado com isso aí. Viu? Não, pastor, o senhor tem 3 momentos. A gente vai... Eu tenho 3 momentos, eu sei, mas eu tenho 3 palestras diferentes para 3 momentos. Muito bem. Então, o que a Bíblia está dizendo ali? Em pelo menos 12, 13 palavras para pecado, 4 delas aparecem nesse salmo aí, o Salmo 32, quando Davi abre a sua alma ao seu Criador. Ele usa a palavra pechar, a palavra mais comum no hebraico para pecado, quer dizer rebelião. Nós fomos nascidos nisto, somos filhos da desobediência. Shada'ah é equivalente à palavra amartia do Novo Testamento, que significa errar o alvo. De quantas formas você pode errar o alvo? Tem alguém aí familiarizado com esse negócio de arco e flecha? Você pode errar o alvo colocando a flecha mais para cima, mais para baixo, mais para lá, ainda mais para cá. Errar o alvo, isso é pecado nas Escrituras, errar o alvo da vontade de Deus para nós. Awon significa distorção, tortura, nós nascemos distorcidos. E remiar, engano, dolo, falsidade. Engano, dolo, falsidade. Todo mundo acordado aí? Eu tenho que andar por aqui, porque eu não vim de São Paulo aqui para você ter você aqui no meu auditório dormindo. Não vai acontecer. Não? Eu trago você lá para frente, para você ficar em pé. Segundo, além da compreensão errada sobre o pecado, é claro, eu ilustrei, se você diminuir a noção bíblica de pecado, para pecado sendo apenas tomar café, comer carne, isso aí facilmente você pode resolver o seu problema. Eu sem Cristo, muita gente não come carne por razões diferentes, não toma café. Nosso problema é outro, nosso problema é mais complicado. Certo, irmão? Como é seu nome, querido? Geraldo. Muito bem, Geraldo. Alguém querendo dormir aqui para trás? Porque eu sei dessa psicologia. Você senta lá atrás, no escurinho. Aqui não, viu? Das minhas classes, meus alunos podem ser testemunhas, que eu focalizava no pessoal lá eu chamava... Como é que eu chamava lá aquele negócio? O pré-sal. O grupo do pré-sal ficava lá no fundo. Muito bem. Um outro erro perfeccionista é a natureza de Cristo. Era ele igual a nós? Perfeccionistas creem que Jesus tinha a mesma natureza que nós. Qual é o raciocínio? Ele era como eu. Nessa natureza, ele venceu. Essa natureza pecaminosa, ele venceu. Ponto 3. Nós também podemos vencer. E Cristo só vai voltar quando a igreja alcançar esse estágio de absoluta perfeição. Quantos pastores eu tenho aqui? Olha o grupo todo aqui, hein? Muito bem. Quantos foram meus alunos? As coisas nós discutimos por lá. Jesus era um conosco, mas não um de nós. Um conosco. Repita comigo. Um conosco. Um conosco. Mas não um de nós. Eu vou ver depois texto que Jesus diz: quem de vós me convence de pecado? Você pode dizer isso, querido? Você pode dizer isso? Como é? Que ninguém te convence de pecado? Você pode apenas baixar a cabeça e dizer: minha culpa, minha máxima culpa. Mas eu estou meio preocupado, estou achando que vocês estão
ou se não estão dormindo mesmo, não estão compreendendo, está concentrado. Não estão compreendendo o que eu estou falando, Geraldo. Eu estou falando de que Cristo foi um conosco, mas não um de nós. E as irmãzinhas ali estão acompanhando, queridas. Então, Jesus era um conosco, mas não um de nós. Ele foi afetado pelo pecado do ponto de vista físico, mas não infectado. Amém. Afetado, mas não infectado. Afetado, mas não infectado. Compreensão perfeccionista de que Cristo era exatamente como eu e você. Falei do Jonas, que no encontro lá, disse, não, entre Cristo e nós não existe uma vírgula de diferença. O senhor Jonas não tinha a mínima ideia do que estava falando. Afetado. Por que ele foi afetado pelo pecado? Olha, ele nasceu 4.000 anos depois da entrada do pecado. Jesus não tinha certamente a estatura de Adão. Depois da queda, ele se cansava, sentia sono, se tornava triste e frustrado algumas vezes. Foi afetado. Mas não, você também eu conheço, não conheço não? É isso, tá vendo aí? Jesus foi afetado, mas não infectado. Afetado, mas não infectado. Então, a extensão, vê aí, viu? Você é o primeiro que não pode dormir aí. A extensão da identificação de Cristo conosco é limitada por quem ele era. Quem era ele? Nós vamos ver mais tarde. Já acabou o tempo aqui? Parece que deu mais um pouquinho. Ela me deu mais um pouquinho de tempo, né? Tudo bem? Eu dizia, queridos, Jesus foi afetado. Por quê? Nasceu 4.000 anos depois. A mãe dele era um ser humano. Mas ele não era exatamente como nós, porque segundo Lucas 1,35, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, o pessoal que quer dizer que nós somos exatamente como Jesus, como dizia Jones, então você esquece de um elemento único. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Alguém aqui foi gerado pelo Espírito Santo? Isso já deveria ser um alerta para essa tentativa de querer tornar Cristo exatamente como nós. Lucas 1,35. A compreensão da natureza de Cristo deve levar em conta quem ele era, a sua identidade. Em segundo lugar, a sua missão, o que ele veio fazer. Ele veio, Levíticos 22, verso 20, o animal da oferta deveria ser imaculado. Para ser o nosso Salvador, Jesus não podia partilhar da nossa condição, quer estado, quer atos. Não só os atos, mas o estado, a condição pecaminosa. Perfeccionista seduz Jesus à dimensão humana para torná-lo primariamente o nosso exemplo. Na compreensão perfeccionista, Jesus é primariamente um modelo que deve ser imitado, não o Salvador que tomou o seu lugar. É isso que as Escrituras ensinam. Então, perfeccionistas reduzem Jesus à dimensão humana para torná-lo primariamente nosso exemplo, como se nós estivéssemos competindo com Cristo. Então, minha querida esposa, como é que eu estou indo? Nem sempre ela me acompanha, então tem que saber dela aí. O testemunho das Escrituras, Lucas 1,35, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Gerado pelo Espírito Santo. Então eu pergunto aí, alguém nasceu assim? Jesus foi gerado
João capítulo 3, verso 16, ele é o monogenês. Monogenês é uma palavra grega que quer dizer único do seu tipo, único. Muito bem, irmão. Já estou um pouquinho. Ah, Vai que querido, você está precisando. vai que eu estou precisando, né? Esse aí também foi meu aluno, foi não? Esse aí não foi, não. Foi não? Eu fiz cirurgia de 2 joelhos. Então, desde então, eu estou meio assim. Não levei a sério as tais fisioterapias. Muito bem. Jesus é o monogenês de Deus. Monogenês, uma palavra aplicada apenas a Ele. O único do seu tipo, monogenês, o único do seu tipo. Como é que alguém parece com essa ideia de que Jesus era exatamente como nós e nós somos exatamente como Ele? Se Ele fosse exatamente como nós, Ele precisaria de salvação, precisa de um Salvador. E se nós fôssemos exatamente como Ele, não precisaria de nenhum Salvador. Então, João 4,46, Jesus contesta aos seus hostis, inimigo, quem de vós me convence de pecado? Quem de vós me convence de pecado? Alguém pode dizer isso? Em sã consciência, quem de vós? Quem me convence de pecado? Não, talvez numa situação, né? Mas pecado é muito mais do que o ato. Estado. João 14,30, vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Satanás não tinha nada em Cristo. É verdade com você? Opa! É. Você está dormindo. Não, estou orando. Tá, né? João 14,30, vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Satanás, Ellen White diz, Satanás não podia encontrar no Filho de Deus qualquer coisa que pudesse habilitá-lo para ganhar a vitória. Não havia pecado nele. Ou então Satanás teria triunfado. Nenhuma fraqueza ou defeito que pudesse dar-lhe vantagem. Mas nós somos pecaminosos por natureza. Só eu estou dizendo, isso é o White que está dizendo. Está ali, ó. God's willingness to save. Review and Herald, outubro 21, 1884. Nosso coração, diz ela no outro lugar, é naturalmente depravado. Review and Herald, janeiro de 1881, 4 de janeiro de 1881. Mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebeu qualquer poluição. Meu querido irmão, no final dessa manhã aqui, eu espero que você leve essa ideia, curvando a cabeça pelo Salvador que você tem. Que é infinitamente diferente de você. Hebreus 7,26, um sumo sacerdote, tal, puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto do que o céu. Eu estava no Espírito Santo falando dessas coisas, e ali o advogado ali, que era representante dessa tese. Mas a igreja tem uma posição? Eu falei, sua Bíblia está aí? Tá. Então leia para mim Hebreus 7, verso 26. A nós convinha o sumo sacerdote puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto do que o céu. Que melhor que isso? Para estabelecer a diferença entre Cristo e nós. Mateus 15, 19 a 20, pecado é uma questão da natureza. Como Jesus definiu o pecado? Pecado é uma questão da natureza humana interior.
do coração, isso é do centro da vida, surgem essas coisas. Homicídio, mentira, adultério. Da nossa natureza. Ao dizer que ninguém o convencer de pecado, Jesus, então, pecado não é uma questão de natureza, é uma questão de natureza humana interior, das propensões. Ao dizer que ninguém o convencia de pecado, ele não estava falando apenas de atos exteriores. Somos sacerdote puro, santo, imaculado, separado dos pecadores. Alguém para competir com Jesus? Quem de vós me convence de pecado? Alguém pode insanidade, porque é provável que em insanidade pessoas dizem, eu sou como Cristo. Lá na América tem aparecido alguns lá. Quando aparece, vamos dizer que ele é Cristo. Quem de vós me convence de pecado? Alguém para competir? De quem mais pode-se dizer estas coisas? Que outra evidência necessitamos?